Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos que estão aqui, terem se deslocado de suas casas para estar conosco nessa nossa manhã. Bom dia para você, Rubens. Seja bem-vindo. Você e Marta. Deus abençoe vocês. Um bom dia para todos nós. Nenhum de nós que se aproxima da doutrina espírita ignora que o processo de evolução no qual nós estamos submetidos nos conta de que nós já tivemos um período anterior a esse que vivemos, no qual nós ainda não estávamos na condição nominal. Sim, conforme aquilo que a própria ciência nos diz, conforme aquilo que a própria doutrina espírita também nos assevera, a criatura humana ela é resultado de um longo processo evolutivo que nós atravessamos durante milhões de anos até que alcançássemos a condição que nos encontramos hoje. No período anterior a esse que nós hoje vivemos, nós já tivemos experiências na condição de animais. Sim, é verdade, é lógico. Se eu for puxar aproximadamente 1 milhão de anos atrás, o que eu vou encontrar no planeta como a coisa mais evoluída? Os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais. E quanto mais para trás eu vou puxando, maior é a nossa vinculação com as nossas características animais. E nós passamos um período muito, mas muito longo na condição de animais, desenvolvendo um recurso muito importante chamado instinto. Sim. Como é que os animais desenvolveram um instinto? Como é que o animal aprendeu a se livrar do seu predador? Como que a lebre aprendeu a fugir da caçada que o seu predador lhe fazia? Exercitando. Foram muitos os exercícios que os animais fizeram para que o instinto se desenvolvesse neles. Essa condição instintiva das criaturas, isso não foi um dom gratuito que Deus chegou e disse: eu vou te dotar com esse instinto aqui, toma para você. Não. O instinto é fruto da repetição exaustiva de um mesmo comportamento até que ele se torna algo que o animal realiza sem que ele precise refletir sobre o que ele vai fazer. E é dentro dessa perspectiva que nós desenvolvemos, na estrutura cerebral que nós temos, uma instância que é uma área do nosso cérebro que está colocada aqui atrás, que é o chamado cerebelo, ou também chamado de cérebro reptiliano. Essa é uma estrutura bem instintiva que o ser humano possui, que a gente desenvolveu quando a gente ainda era réptil, aonde nós aprendemos a matar a sede, matar a fome, a termos o batimento cardíaco funcionando, a produção da nossa digestão. Todos esses fenômenos automáticos que a gente tem, eles estão armazenados no cerebelo. Foi isso que nós desenvolvemos ao longo das nossas diversas histórias de vida, ao longo de muitos milênios. Quando nós chegamos na condição de mamíferos, aí nós já mudamos um pouco mais, porque sobre esta camada do chamado cérebro reptiliano, criou-se uma segunda camada chamada cérebro límbico, onde as emoções mais primárias a gente passou a ter medo, raiva, alegria, tristeza. Esses sentimentos básicos da nossa vida, eles foram desenvolvidos na construção do cérebro límbico.
Todos os mamíferos têm cérebro límbico. Só que, mesmo eles tendo essa estrutura que vai por cima do cérebro reptiliano, ainda não permite aos animais o raciocínio, a razão. Porque a razão está numa terceira camada que o cérebro tem, que é a parte cinzenta dele, chamado neocórtex, que por enquanto só o ser humano possui, que é o que dá a nós a condição de pensar, raciocinar, decidir, usar a razão, analisar as coisas com um raciocínio. Então, esta condição que ainda é privativa da espécie humana também foi fruto de um longo processo de desenvolvimento das nossas condições espirituais. A gente veio muito lentamente construindo cada etapa dessa e robustecendo a cada nova experiência os nossos instintos. Os instintos foram ficando cada vez mais solidificados em nós. A gente ficou cada vez mais convicto de que isso era o que deveria ser feito na nossa fase hormonal. E isso foi lindo, porque nesse período da nossa evolução, os espíritos olhavam e diziam: vai evoluindo bem, está desenvolvendo um instinto muito bem. E nesse período instintivo, nem tudo foram conquistas lindas no sentido do comportamento. Quando nós chegamos, por exemplo, na fase dos primatas, nós começamos a ter alguns comportamentos bem esquisitos. A gente já vivia em bando, mas a gente tinha uma característica. Se alguma outra espécie tentasse nos atacar, a gente pegava um pedaço de pau e batia no outro e tentava matar o macaco invasor. A gente mordia, jogava pedra. Nós fizemos isso durante milhões de anos. É o nosso instinto de preservação. E os espíritos olhavam e diziam: que lindo, olha aí. O instinto está se fortalecendo. Por quê? Porque ele pegava uma pedra. Olha que inteligência, gente. Pegava uma pedra para jogar. Isso é maravilhoso. O desenvolvimento da inteligência. Pegar um pedaço de pau. Para poder se defender. Que maravilha. Que coisa espetacular no desenvolvimento da criatura que ainda não havia chegado na espécie humana. E num dado momento desse nosso processo evolutivo, esses nossos trabalhos de conquista do instinto começaram a dar espaço para o surgimento de lampejos de inteligência. A inteligência, ela não surgiu no ser humano da noite para o dia, como se fosse uma chave de liga e desliga. A partir de hoje eu vou ligar uma chave. Plá, ligou a chave e nós nos tornamos seres conscientes. Não. Isso foi construído muito lentamente. Uma boa imagem que pode representar isso é uma lanterna que acende e que apaga. Quando a gente pensa, a lanterna acendeu. Quando eu estou agindo por instinto, a lanterna apaga. Se eu pegar um peixe, por exemplo, ele age muito mais por instinto do que por inteligência, por razão. Mas se eu pegar um cachorro, você já viu que o cachorro é bem esperto. Você joga um objeto, o cachorro corre e vai buscar atrás. Aí você joga de novo, ele corre e vai buscar. Aí você pega o objeto, faz que joga, o bichinho corre, coitado. Quando ele vê que você não jogou, ele volta. Aí ele fica esperando que você jogue. Aí quando você faz que joga, ele não vai. Ele já passou a mão para ver se ele vai correr ou não. Ele vai tomando decisões que já são lampejos de inteligência, como se a lanterna do cachorro tivesse um tempo acesa e outra hora está agindo por instinto. Uma hora ele age por instinto, outra hora age por inteligência. E é nesse processo muito lento que a gente vai desenvolvendo as nossas características. Mostra isso aqui para mim. Isso aqui. Então, nas nossas histórias como espíritos, a gente vai desenvolvendo as nossas características. Então tem um bichinho
chamado tatu. O que o tatu faz quando ele está em perigo? Ele ataca o predador. O que ele faz? Cava um buraco e se enterra e se esconde. Esse é o instinto dele, que é diferente do instinto de outros animais. Foi um instinto que ele desenvolveu. Então, que Deus te guarde. Então, cada animal tem um instinto diferente, uma forma diferente de reagir. E a gente foi muito devagar, se afastando do instinto, Adilson, e começando a se aproximar da inteligência. Quando nós, lá atrás, chegamos num ponto em que a nossa lanterna já estava praticamente acesa, não apagava mais, porque a gente ficava mais tempo agindo por inteligência do que por instinto, diz-se que nós entramos nas chamadas faixas inaugurais da razão. Em outras palavras, nós estávamos saindo da condição animal e entrando na condição hominal. Na linguagem espírita, nós estávamos saindo de mundo primitivo e ingressando no mundo de provas e expiações. Seria um momento novo para nós, porque o que se pedia na fase do mundo primitivo era o desenvolvimento do instinto. E era lindo quem tinha um instinto desenvolvido, quem conseguia sobreviver, quem conseguia mostrar a sua habilidade de sobrevivência. Isso era lindo. Por quê? Porque na fase do mundo primitivo não existe nenhum compromisso moral. O leão, quando ele come uma zebra, ele não vai para o mundo espiritual, fica no umbral. Meu Deus, comi uma zebra, não pude. Não existe. Por quê? Porque este animal está agindo dentro de uma característica de instinto. Então, para quem vive a fase animal, é um instinto que governa, Mas quando nós saímos dessa condição de instinto e decidimos fazer um processo de transformação em nós, e os espíritos viram que já havíamos desenvolvido a inteligência o suficiente, então eles disseram: bom, então está na hora agora de nós mudarmos o cenário, porque na medida em que nós chegamos a uma condição, Sônia, em que os nossos corações descobrem que somos capazes de pensar sobre nós mesmos, nós já recebemos um novo título. Não somos mais chamados de princípio inteligente, passamos a ser chamados de espíritos. Não agimos mais somente por instinto, temos agora livre-arbítrio. A razão é que nos governa. Então a gente ganha razão, livre-arbítrio, passa a ser chamado de espírito e, consequentemente, começa a assumir responsabilidades morais por aquilo que fez. Ou seja, sair da condição de animais para ingressar na condição hominal traz para nós uma consequente responsabilidade. Quando ingressamos nessa nova etapa do processo evolutivo, a lei de Deus desabrocha dentro de nós e começa a dar os primeiros sinais de que as nossas responsabilidades morais agora serão pesadas diante do nosso processo de felicidade. Nós temos agora a começar a enxergar que existe a felicidade. Só que para alcançar esta felicidade, eu preciso de alguns atributos que eu ainda não tenho. Somente quando nós chegamos na fase hominal é que eu posso olhar para o futuro, enxergar o futuro e imaginar um futuro para mim. E o espírito, iniciando a sua evolução, ele desenha uma perspectiva de futuro, de felicidade para ele. Qual é o desenho de futuro e de felicidade que o espírito desenha para si quando ele chega nessa fase? Felicidade para mim é ter tudo que os outros têm.
matar quem for preciso para ter o que eu preciso, ter um monte de gente para me servir e atender todos os meus caprichos dos outros que se danem. É por isso que no início da história da humanidade nós somos como que verdadeiros animais, porque a minha inteligência, Ceres, ela está a serviço dos meus instintos. Quando eu estou, Hilda, no momento do desabrochar e do início do meu processo de transformação, eu acho que felicidade é atender aos meus instintos. Por isso que temos uma sexualidade tão perturbada, por isso que temos tanto egoísmo, por isso que temos tanta vontade de oprimir as pessoas para que nós tenhamos aquilo que os outros têm. Esse mecanismo interior de egoísmo e de orgulho, ele é na verdade algo que até pouco tempo era positivo, porque fazia parte do instinto de conservação. Aí era legal. Quando eu era animal, era bacana. É legal, hein? Bacana. Sabe se defender bem, está bem desenvolvido o instinto. Ingressou na fase hominal, aquilo que era virtude, agora precisa ser domado. Eu precisarei ingressar numa nova fase na minha história de vida, na qual tudo aquilo que foi patrimônio e que eu considerei que era positivo, agora tem que ficar subordinado à razão. E em O Livro dos Espíritos, na questão 614 da obra básica, a primeira questão da terceira parte da obra, que abre as chamadas leis morais, nós iremos encontrar uma pergunta importantíssima nesse ponto da obra, porque nesse momento que a obra nos apresenta, que vai trazer para nós as leis morais, Kardec pergunta na primeira questão dessa terceira parte do Livro dos Espíritos: o que é a lei de Deus? Respondem os Espíritos. Claro. Respondem os Espíritos: o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha que interessante. Se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, é porque tem outras que querem oferecer a felicidade. Mas se ela é a única verdadeira, as outras são falsas. Então existe uma série de convites equivocados para a felicidade da criatura. Mas somente a lei de Deus pode oferecer ao homem a felicidade legítima. Porque eu poderia dizer o seguinte: olha, eu tenho uma forma de resolver os teus problemas. Se você tem pessoas que me incomodam, vai e mata todo mundo. É resolve. É assim mesmo. Não é uma solução? É uma solução. Eu mato todo mundo que me incomoda. Gente, agora eu estou em paz. Mas esta é uma proposta falsa. Então ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque todas as outras demais propostas que a gente pode ter a chance de ouvir não entregarão a nós a felicidade legítima. Vão entregar um negócio ali qualquer, vai nos entregar alegria, prazer, satisfação, mas felicidade não entregar não. A única verdadeira para a felicidade do homem é a lei de Deus. E diz mais: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E aí tem a frase que eu mais gosto: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a criatura humana, ela só é infeliz quando ela se afasta da lei de Deus. O que nos significa dizer que a infelicidade não faz parte do plano divino.
O que faz parte do plano divino é a felicidade. A infelicidade foi uma decisão que nós tomamos de descumprir a lei. Se eu não descumprisse a lei, eu automaticamente não enfrentaria a infelicidade. Porque o homem só é infeliz quando terra se afasta. Nós só iremos escolher a infelicidade na medida em que nós nos afastamos da lei de Deus. Se eu não me afastar, eu não experimento a infelicidade. E há muitos companheiros que fazem o seguinte raciocínio. Olha só, faz até sentido um pouco o raciocínio. As pessoas dizem assim: ora, se Deus é justo e bom, Deus é bacana, legal com a gente, se nós já temos uma perspectiva de que nós vamos ser felizes, não é? Isso que fala o doutrina espírita, que todos nós seremos felizes no final. Se é verdade que Deus é soberanamente justo e bom, e que nós iremos ser felizes amanhã, por que Ele já não nos dá um vale dessa felicidade antes? Por que Ele já não nos adianta uns 20% dessa felicidade logo agora, né? Ele já vai dar mesmo. A gente já sabe que vai ser feliz mesmo. Então adianta logo me dar uns 10%, pelo amor de Deus. Por que Deus não adianta a felicidade para nós desde agora? Seria muito motivador a gente estar aqui e já sentir uns 10%, já aliviado um pouco a carga. Por que Ele, sendo justo e bom, não nos entrega isso? Porque a questão diz assim: o homem só é infeliz quando dela se afasta. O que significa dizer que para que eu seja feliz eu preciso cumprir a lei de Deus. A lei de Deus, conforme diz Joana de Ângeles, na introdução do livro 13 da série psicológica Conflitos Existenciais, a felicidade, segundo ela, é uma conquista. Nós conquistamos a felicidade. E como é que eu conquisto a felicidade? Vivendo a lei de Deus. Como que eu quero ser feliz? Odiando, tendo mágoa, brigando com o vizinho, reclamando dos outros, vivendo com a cara amarrada, sendo rabugento. Não tem como eu ser feliz. Mas na medida em que eu perdoo, que eu compreendo, que eu liberto a minha alma da mágoa, eu sou naturalmente feliz. Ou seja, Deus não precisa ficar tomando conta da gente, dizendo assim: ali atrás, a moça de óculos, dá mais 10% de felicidade para ela que eu me agradei. Não é assim. É um processo natural. Na medida em que eu perdoo, eu vou me sentindo mais feliz, vou me libertando. É porque aqui não tem ninguém que odeia, mas se tivesse, vocês poderiam perguntar. As pessoas, quando têm raiva de alguém e conseguem perdoar, elas costumam dizer: gente, eu tirei 1 tonelada das minhas costas quando eu perdoei. O que é essa tonelada? É a felicidade que se sente por se aproximar da lei de Deus. Estava pesando tanto, eu nem estava sentindo que estava pesando. Então eu estava carregando aquele peso e nem percebia. Quando eu tiro, nossa, como a vida é melhor, como as coisas são melhores. Então é um processo reflexo. Quanto mais eu vivo a lei de Deus, mais feliz eu me torno. A felicidade, portanto, é uma consequência natural, Andréia, de todo o mecanismo de aproximação nosso das nossas relações espirituais. Resultado: quando nós chegamos na condição hominal, quando a gente saiu do animal e entrou na hominal, o que se espera agora de nós é o quê? Não é mais desenvolvimento de instinto, não, amigo. Agora é você desenvolver a razão. E a razão tem que se sobrepor ao instinto.
ela precisa se sobrepor, porque enquanto a razão não se sobrepuser ao instinto, nós iremos sofrer. É lógico, aquilo que não gerava sofrimento quando éramos animais, porque na fase animal não havia consequência moral para o que a gente fazia, agora vai ter. Se eu for alguém que para defender os meus interesses hoje, eu jogo pedra, eu cato um pedaço de pau, eu mordo as pessoas, eu tenho consequências daquilo que estou fazendo. Veja como mudou. Quando éramos animais, tudo bem, não tem problema morder, mordeu. Agora não é mais. Agora quando eu agrido, quando eu ofendo, eu guardo mágoa, planejo vingança, eu encontro consequências que me afastam da felicidade. Consequências que me impedem de perceber a felicidade que o mundo tem. Porque como a gente ainda está muito ligada na história animal, a gente diz assim, não, mas eu não vou dividir de jeito nenhum. Coitado, ele não quer dividir, coitadinho. A lei de causa e efeito vai nos alcançar. Todas as vezes que eu resisto a um processo de educação, a lei de causa e efeito me colhe. Opa, aqui temos uma questão para aprender, temos um exercício para fazer. Então, um conselho para aqueles que reclamam da sogra: muito cuidado, que ela pode voltar mãe. Isso é só um aviso amoroso. Esta é a grande estratégia da lei de Deus, de nos ensinar que a gente precisa se transformar. O ideal seria que, diante da perspectiva da vida, nós percebêssemos que isso não é bom e nós mudássemos. Como a gente não muda, a gente experimenta o sofrimento. O sofrimento, ou mais especificamente a infelicidade, é o resultado da nossa teimosia. E eu vejo alguns espíritas que dizem assim: não, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Aí vai sofrer, gente. Sabe e sofre. E eu acho mais bonito os outros espíritas que dizem assim: eu já bebia, não bebo mais, também fumava, não fumo mais, eu vou deixar o resto para a próxima. Cara, ele não sabe nem onde vai nascer. Ele sabe se vai ser muçulmano, ateu, protestante, mas ele já está fazendo um compromisso que ele vai mudar na próxima. Se com a doutrina espírita ele está dando conta, que dirá se ele nascer ateu na próxima? E aí como é que ele vai fazer? Se com esse conhecimento todo já está difícil, que dirá sem? E nós não temos garantia nenhuma de que, pelo fato de sermos espíritas hoje, seremos espíritas amanhã. Não temos essa garantia. Então o que a gente puder fazer hoje aqui é bom. Por quê? Porque este conhecimento espiritual traz umas motivações danadas para nós. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu não vou perdoar. De jeito nenhum. Não tem nem sentido eu perdoar. Fulano fez um monte de coisa para mim, acabou comigo, destruiu minha vida, e eu ainda vou ser besta e vou e perdoo. Não tem sentido, não vou ser besta. Eu vou viver e vou ter ódio dele até o último dia da minha vida. Aí a doutrina espírita vem e nos ajuda contando que existem 6 consequências se a gente não perdoar. Primeiro, eu não vou nem perder tempo. A gente, quando não perdoa, adoece fisicamente. Todo mundo sabe, fica doente, tem palpitação, gastrite, hepatite não. Tem.
como é aqui, diabetes, tem problema de gastrite, um monte de ite, ganha um tumor, aí o pâncreas fica todo complicado, a vida fica amarga, olha, fica muito péssimo, fica muito ruim. Então, fisicamente já tem as consequências. Segunda consequência, Marta, anota. Segunda consequência, ficamos com consequências psicológicas, porque a gente fica repetindo a mesma história, anda. O ex-marido já casou de novo, já tem filhos e netos, mas na mesa do domingo ela continua dizendo, porque teu pai, sabe que teu pai... A pessoa fica amarga, repete história. Isso é péssimo, isso é péssimo. Você fica carregando a pessoa dentro de você. Terceira característica que a gente tem, nós também nos perdemos no tempo. O tempo para nós não passa da mesma forma. Porque aquele dia em que a pessoa saiu de casa, já tem mais de 10 mil horas esse dia. Porque a gente lembra dele todo dia. Aí ele falou para mim isso, aí eu falei para ele aquilo. Aí ele disse assim, eu falei assim. Fica lembrando, está lavando louça, está lembrando. Está limpando a casa, está lembrando. Nós ficamos lembrando do passado no hoje de uma maneira muito insistente. Então o dia de hoje fica curto. E o passado fica desse tamanho, porque a gente fica lembrando como se o dia que aconteceu a confusão nunca tivesse terminado. Isso é horrível, porque o hoje está acontecendo e eu não estou vendo. Os filhos estão crescendo, os netos estão crescendo e a gente continua preso naquela mesma história de lá de trás e o nosso tempo fica doente. Nós adoecemos temporalmente também. Até aqui, a autoajuda nos ajuda. Ela fala que a gente fica doente, que a gente fica psicologicamente abalado, que a gente não vive mais o presente, vive mais o passado, mas a autoajuda só vai até aí, daí para frente ela não vai mais não. Aí é bom a doutrina espírita para nos ajudar, porque a quarta consequência são as companhias espirituais que a gente ganha. Eu fico com ódio, vem um monte de gente se grudar em mim. Um monte. Os inimigos dele, isso é isso mesmo, odeia ele mesmo, vai. Por quê? Porque querem que você faça mal ao outro. Os seus inimigos também vêm, isso é isso mesmo, te destrói, odeia mais. Por que a gente se destrua? Se soma a isso, os outros que odeiam porque odeiam, nem sabem quem sou eu, isso é isso mesmo. Eu também era assim. Vá lá, pise na goela dele, vá para cima. E a nossa casa fica cheia de entidade perturbada, que eu já não sei mais se o ódio é meu, se o ódio é do outro, eu não sei mais quem é que está odiando, e a gente fica potencializado no ódio por conta dessas questões. Aí tem a quinta. E ainda tem a sexta. Você está com medo da quinta porque você não viu a sexta. A quinta das consequências é a seguinte: todos nós sabemos que existem vínculos entre os espíritos que não se gostam. Do mesmo jeito que o amor une as pessoas, o ódio também vincula, viu? O ódio também vincula. Quando a gente diz assim para uma pessoa, eu não suporto você, eu tenho ódio de você, eu odeio você com todas as forças da minha alma. Quando a gente está falando isso, a lei de causa e efeito está nos ouvindo. E a lei de causa e efeito, ela fala um outro idioma que não é o português. E a lei de causa e efeito nos ouve dizendo, preciso encontrar você na próxima encarnação. Eu quero você dentro da minha família. Então ela vai só anotando, isso aqui é importante, para que a gente se encontre. E algumas pessoas dizem assim, mas eu acho que Deus só pode ser sádico, porque Ele sabe que eu não gosto daquela pessoa. E ele diz assim, de quem é que você não gosta, meu filho?
Aí eu odeio fulano, então ele vai ser seu irmão na próxima. Poxa, por que ele me traz exatamente o cara que eu não gosto? Por que ele não me deu só uma família maravilhosa, igual propaganda de margarina, todo mundo rindo, passando margarina no pão? Por que a minha família tem essas coisas tão complicadas? É porque Deus quer o nosso progresso. Se ele pegasse os nossos inimigos e dissesse: você não gosta dele? Não, então ele vai ficar morando só na China. Você nunca mais vai encontrar com ele. Se eu nunca mais encontrasse com o meu desafeto, como que eu resolveria a minha mágoa, o meu ódio? E se é verdade que o não cumprimento da lei de Deus nos afasta da felicidade, o que é que Deus quer? Que a gente se resolva, que a gente seja feliz. Então ele diz: não, meu filho, eu quero que você seja feliz. Então você vai encontrar com esta pessoa na sua casa para que você consiga resolver os seus problemas. Aí você diz mais sempre: não podia ser assim, um vizinho distante que viesse só, tem que ser meu irmão, né? Por que, meu Deus, isso? E Deus: não, fica calmo. Existe um mecanismo na lei de causa e efeito e na reencarnação chamado esquecimento do passado. Não dá para a gente reencarnar com os desafetos lembrando de tudo que aconteceu, porque se eu lembrar de tudo, não funciona, a família não vai funcionar. Então tem que ter um esquecimento do passado. E eu acho engraçado algumas pessoas assim: eu queria reencarnar, mas eu queria reencarnar lembrando tudinho. Gente, se for para reencarnar lembrando, já fica logo do lado de lá, porque é lógico, a gente não reencarna para reencarnar, a gente reencarna para esquecer. É por isso, porque está muito difícil mudar lá, está muito complicado esquecer as coisas. A gente está sofrendo. Faz o seguinte: encarna fulano, que aí ele dá um refrigério e eles vão viver novas experiências. Com o esquecimento do passado, você vai ter como filho alguém que era um desafeto do ontem, e aí você vai retemperando essa história. Depois de 10 encarnações dele como seu filho, você tem outras histórias. Não tem só aquela que ele lhe roubou, que ele lhe matou. Tem outras histórias. E aí vai descolorindo, vai desbotando com as encarnações aquela história ruim do passado, porque ele vai melhorando, você vai melhorando, vai tendo outras histórias sobre aquela, e aquela mágoa, aquele processo de dor e tracinho que a gente viveu durante tanto tempo, esse fenômeno, ele na verdade vai melhorando com o tempo. A perspectiva de Deus é que isso vá serenando dentro das nossas almas e a gente cicatrize, por isso que reencarna. Esse é o objetivo. Então, quando a gente tem a quinta, essa é só a quinta, tá? É a quinta ainda. A quinta é você ter o seu desafeto dentro do seu lar. Se você não quer ter o seu desafeto dentro do lar, perdoe o bichinho. Perdoe. Porque se você não perdoar, a chance de retornar é grande. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Qual é a sexta consequência? O que é pior do que eu ter um desafeto dentro do meu lar? Ter dois? Olha, dois é fácil. A sexta é pior do que dois. A sexta é, ao invés de você ter dentro do seu lar aquele seu desafeto, é você ir para a casa do seu desafeto, você morar na casa dele. Que aí você tem um pai estranho, uma mãe estranha, 3 irmãos estranhos e um que é inimigo. Que tal? Legal, né? Aí é bom. Sabe por quê? Porque a gente sempre quer que o desafeto venha para minha casa. Não é muito bonito da nossa parte? Não, ele vai nascer na minha casa. Não, vá você morar na casa dele. Porque que sempre é ele, coitadinho, que tem que deixar os laços dele para vir para o meu grupo familiar. Vá você para o grupo dele. Livro B, Dramas da Bretanha, a reencarnação de André de Guzmán. Alguém que conhece essa história lembra que ela renasceu de uma família estranha. Pai estranho, mãe estranha, todo mundo estranho.
só o irmão que era... Você quer fazer caridade, minha filha? Quer fazer uma caridade? Vamos fazer uma caridade com o idoso. Eu tô aqui pra você. Então vamos lá. Bote, senhor, bote. Então, ora, nós temos conhecimento da doutrina espírita que nos liberta de uma maneira efetiva desse mecanismo de sofrimento que a gente passa. A gente precisa se libertar. Não sei aí. Não derruba. Ora, nós sabemos que é através desse mecanismo que vai acontecer, que tudo se dá através do perdão. Eu acho muito curioso o movimento espírita, porque a gente diz assim: não, eu sei que se eu perdoar a pessoa vai ser bom, porque essa é a grande transformação que o espiritismo nos oferece. Assim, quando você perdoa uma pessoa, você não tira a culpa que ele tem, você na verdade se liberta do reencontro. E isso é fundamental, porque senão eu não quero perdoar. Cara, perdoa. Você não vai tirar do outro a responsabilidade. Isso não muda a responsabilidade que o agressor tem. Isso liberta você do processo de culpa. Veja Jesus, que passou por uma série de situações no final da sua existência, com Pilatos, com Herodes, com seus crucificadores, com os sacerdotes, e se desconectou de todo mundo sem a necessidade de ter que reencontrar com eles, usando um mecanismo que é o mecanismo do perdão. Quando ele se retirou, ele não precisou encontrar seus agressores, mas ele não tirou a responsabilidade de Judas, de Herodes. Cada um deles, a seu turno, encontrou as experiências que precisava para se libertar dos seus conflitos. Então a gente às vezes sabe disso e não faz. Não, eu sei. Então por que não usa na sua vida? Solta o cara que fez mal a você, se liberte dele. Mas a gente não se liberta, fica agarrado, parece que a gente não quer se libertar e encontrar a nossa felicidade, quando a gente sabe que é através da vivência da lei de Deus que eu vou promover a minha libertação e, consequentemente, a minha liberdade. E aqui eu tenho uma coisa meio triste para falar, mas eu tenho que dizer. Depois da seita. Não. Para que um animalzinho desenvolva um instinto, aprenda a se esconder num buraco para se salvar do predador, ele demorou milhões de anos para construir esse instinto. É a repetição que colocou dentro dele o instinto. Foi assim que ele aprendeu, pela repetição. Quando nós chegamos na fase hominal, quando chegamos na fase que nós estamos, e que os nossos instintos estão falando mais alto do que a razão, Joana de Ângeles diz: bem, se você está na fase hominal e ainda age por instinto, é porque você ainda não está conseguindo libertar a sua consciência dos conflitos que você vive. Enquanto a nossa consciência está presa aos instintos, nós não conseguimos entender essas questões. E por isso, Séries Costa, a gente precisa necessariamente promover um mecanismo de libertação de nós próprios. Essa libertação, ela passa necessariamente pela nossa capacidade de fazermos uma nova visão de mundo. Eu preciso mudar. Eu não posso ficar preso no instinto, porque enquanto eu ficar preso no instinto, mordendo gente, batendo, me vingando, agredindo, ofendendo, eu estou sendo dominado pelo instinto. Gente, eu vou sofrer miseravelmente, porque a consequência moral do erro é o sofrimento, é a infelicidade. Então o que Joana de Ângeles nos diz no livro Ser Consciente, que é um livro número 5 da Fé Psicológica?
Ela diz que a gente vai viver isso aqui, essa história dolorosa, e a gente vai precisar se libertar desse instinto. E aí vem uma grande questão. Do mesmo jeito que eu precisei de tempo para construir um instinto, se o instinto estiver muito forte em mim, eu precisarei de tempo para me libertar do instinto. Quando nós vivemos a vida humana, mas muito preso ao instinto, Jonas disse, isso é um atavismo. Aquilo que era instinto e que era lindo quando éramos animais, agora na fase nominal é problemático. Isso é atavismo. E isso dificulta que eu caminhe. Na área eu sou assim mesmo, comigo é assim. Falou comigo, já dei logo um soco. Primeiro, depois eu pergunto o que foi. Gente, isso é atavismo, isso é da fase animal. Tem que vencer. E como é que a gente vai aprender que não pode ficar esmurrando as pessoas? Pelo sofrimento. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Você pisou na bola com a lei de Deus, vai sofrer a consequência. Pisou de novo, vai sofrer. Vai ser tantas vezes, Marta, Regina, que isso vai acontecer, que eu vou dizer, gente, não aguento mais apanhar. Toda vez que eu bato nos outros, eu apanho mais. Eu acho que eu tenho que aprender a ser diferente. Eu estou cansado de sofrer. E aí a gente vai ter que mudar. Eu vou mudar porque a consequência da lei em mim vai impulsionar o progresso. Muitos de nós ainda viveremos um tempo assim. Não, eu sofro, mas eu faço. Dói, mas eu continuo errado. E vai sofrendo. Até chegar uma hora que eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer. Eu quero ter paz na minha vida. E essa decisão de ter paz é um momento magnífico na nossa história, que seria o nascimento da nossa consciência. Está tudo bem? Sim? Maravilhosamente. Tá bom. Então, quando nós temos a possibilidade de descobrir, gente, não posso mais dessa forma. Eu estou cansado disso. Eu vou desabrochar a minha consciência. É hora que eu digo assim, não quero mais ser movido pelo instinto. Não aguento mais. Eu vou dar só um exemplo. A gente vive uma história de sexualidade bastante desequilibrada, com muitos parceiros, com desrespeito pelo que convive conosco, e vai sofrendo as consequências. Das bobagens que faz, as consequências. Das bobagens, as consequências. Até que chega uma hora assim, eu não aguento mais uma encarnação desse jeito, não aguento mais não. Porque agora, para resolver meu problema, nasci feio, pobre, mau hálito. Eu preciso me resolver disso, preciso ter uma chance. Então, o sofrimento vai impulsionando a alma para que ela diga, não posso mais ser desse jeito, eu tenho que mudar, não suporto mais sofrer. Mas até chegar a esse ponto em que a gente descobre para despertar a nossa consciência, vai tempo, porque nós passamos muitas encarnações adormecidos, mesmo na condição de homens, mesmo na condição humana. Olha a história da humanidade, vê quantos absurdos a gente cometeu dizendo que estava usando a razão, quanta besteira a gente já fez, aí reencarnou e fez de novo a mesma besteira. Quer dizer, meu Deus do céu, é como se nós tivéssemos a razão, mas ao mesmo tempo que tem a razão, a consciência parece que não despertou, Adilson, porque eu sei e ainda uso o que eu sei para fazer mais maldade. Mas as consequências que a lei de causa e efeito tem para os nossos equívocos promovem em nós a percepção de que a gente precisa ser feliz, e o caminho que nós estamos escolhendo não é o caminho bom, que a gente precisa despertar a nossa consciência. No livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 8 dessa obra, Joana de Ângeles nos oferece uma coisa maravilhosa. Ela nos fala sobre um mecanismo muito interessante chamado consciência de sono. Existe consciência de sono, que é a situação na qual a pessoa
está passando pela vida e não está aproveitando, e a consciência desperta, que é aquele que já acordou para a vida. Enquanto nós estamos em consciência de sono, a gente nem percebe o sofrimento que passa. Vive e experimenta muitas dores e ainda não se tocou. Aí ela diz, mas o indivíduo vai experimentar tantas dores, vai repetir tantas vezes para se libertar do atavismo, igual o tatuzinho precisou de muitos milênios para aprender o instinto. Nós vamos estar não sei quanto tempo, vai depender de cada um de nós, muito tempo, muitas encarnações, para nos libertarmos do atavismo. Quem for mais esperto vai precisar de menos tempo. Quem for mais teimosinho vai demorar mais tempo. Não tem um tempo certo para isso. Mas a luta tem que ser eu olhando minha vida e não posso, tem que mudar. Eu tenho que fazer diferente para que eu consiga me transformar. E ali nesse capítulo 8 da série psicológica, no livro 8, Vida, Desafios e Soluções, Joana oferece para nós 7 sinais de consciência de sono. 7 sinais. Para você estar com a consciência desperta, não pode ter nenhum desses. Se tiver enganchado em algum dos 7, está dormindo. Tem gente que está dormindo nos 7. Se vocês quiserem, eu termino aqui, vai todo mundo embora para casa, feliz, porque não sabe quais são, mas se vocês quiserem eu conto quais são os 7 sinais. Vocês querem que eu conte? O povo gosta de sofrer, né? Vamos lá para os 7 finais. Eu não pedi para trazer feijão para marcar na cartela. Feijãozinho. Não pode marcar nenhum feijão na cartela. Se marcar um feijão, está em consciência de sono. Mas é bom que a gente saiba pelo menos em que a gente está dormindo para acordar. Porque a gente está dormindo e nem sabe o início, nem sabe por que dorme. Então pelo menos a gente vai saber por que dorme. Estão preparados? Lá vai. Primeiro sinal de consciência de sono. Nós somos indiferentes às leis de Deus. Quero nem ouvir falar disso. Eu nem quero ouvir falar de coisa espiritual. E nem me interessa por isso. Eu acho que aqui todo mundo já pulou essa fogueira. Porque está num sábado de manhã, né? Podendo estar em casa, jogado, assistindo televisão, TV aberta, aquela programação maravilhosa. Você está, não sei, porque realmente já caminhou, né? Então esse é o primeiro sinal. E tem muita gente que é desinteressado das coisas espirituais, nunca pensou, nunca refletiu, nunca meditou sobre isso. Sei lá, nunca pensei sobre isso não. Essa indiferença sobre as coisas espirituais é o primeiro dos 7 sinais da consciência de sono. Está claro o primeiro? Segundo, deliberado descumprimento da lei de Deus. Esse é diferente do primeiro. Porque o primeiro não está nem aí. O primeiro não está nem aí. Ele nem sabe o que ele não sabe. O segundo diz, eu faço errado e faço mesmo. Eu faço e gosto de fazer errado. Esse é um outro nível de consciência do sono. Esse segundo nível estão, por exemplo, os crucificadores de Jesus, os sacerdotes que colocaram Jesus nesse processo de criminalização, figura de Herodes, Pilatos, os envolvidos, né? E no primeiro grupo não estão esses. No primeiro grupo estão aqueles que estavam na janela e dizem, lá aparecendo de novo, não sei o quê. Só de olhar chega a me dar preguiça de ver. Lá vai ele, um monte de gente atrás dele. O que esse povo não quer?
Deus me livre. É o primeiro nível. O segundo, eu faço mal, eu faço mesmo. E esse segundo nível tem mais chance de transformar. Porque como ele já está lidando com o mal, ele está numa condição ainda que seja esquisita, mas está mais próximo da mudança do que o outro que sequer acordou ainda para o sentido da vida. Número 3. Terceiro, os que já enxergaram o caminho, mas não tem coragem de seguir. A pessoa diz, não, eu não sei o que tem que fazer, mas vamos fazer não, sabe? Melhor deixar como está, né? Não vai ter que mexer muita coisa na minha vida. Vamos ficar assim mesmo. Eu sei desse negócio todinho. Eu tenho um amigo, professor. Quando ele era criança, o pai dele tinha em casa uma estante assim, cheia de livros espíritas. E o pai dele, sei lá, em Rondônia, né? É outro esquema. Aí o pai dele abria a estante, aí tirava os livros da estante, deitava na rede e ficava lendo os livros. E ele, adolescente, ficava vendo o pai ler aquilo, aí o pai terminava de ler, colocava na estante e trancava. Aí um dia, esse meu amigo disse para o pai, pai, eu queria ler esse livro que o senhor lê ali. Qual? Acho que o senhor tranca dentro desse armário aí. Você quer ler esses livros? Sim, o que tem esse livro? Esse livro aí fala de espiritismo. Então, pai, eu vejo que o senhor passa horas lendo. Eu queria ver isso. Pode deixar que eu leia um pouquinho desse? Aí o pai dele disse, de jeito nenhum. Deixa para você ler isso não. Por que, pai? Você vai poder ler esse livro só quando você chegar lá pelos 40 anos, eu vou deixar você ler. Agora não. Aí, por que eu não posso ler agora? Olha a resposta do pai. Isso é verdade, gente, isso é verdade. O pai disse para o filho, porque se você ler isso agora muito novo, você vai ficar fraco para fazer negócio. Não olha. Ele preferia que o filho não soubesse, enganasse, trapaceasse, roubasse, comprometesse, fizesse um monte de besteira quando tivesse com 40 anos, já com as costas cheias de culpas, de erros. Pronto, meu filho, agora pegue, vá ver as besteiras que você fez. Não era muito melhor o menino evitar, mas ele achando que as coisas materiais tinham mais valor. Então, o primeiro grupo é o que é alheio, o segundo é o que age no mal, o terceiro tem medo de seguir o bem. Ele até vê, mas ele é indeciso com relação a essas questões. Número 4. São aqueles que servem, são aqueles que fazem o bem, que se comprometem no bem. Mas, segundo Joana, reclamam de tudo. Faz a sopa domingo, cortando aqui, vira para a coleguinha e diz, a antipática não veio hoje, graças a Deus. Alguém pegou meu avental, que ele está sujo. E a gente faz questão de besteira, gente. Faz questão de besteira. São as exigências mais descabidas para servir. Eu só quero servir se me derem todas as condições. Meu Deus do céu! Isso é consciência de sono, estabelecendo condições para poder servir. O Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Então quem somos nós que fazemos exigências, que reclamamos das coisas, que fazemos, mas é sempre reclamando de fulano, porque fulano deixou aberto, porque fulano dele não cuidou, porque deveria ter chegado mais cedo, chegou tarde, é um absurdo. Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para reclamar um do outro, nós estamos para nos melhorarmos.
Que me importa se o outro não faz? Vai e faz, cara. Porque na verdade quem vai se desenvolver somos nós. É só o que faltava, eu tenho que fazer o trabalho dos outros. Então você vai ficar pelo meio do caminho. Vai ficar pelo meio do caminho. É consciência de sono, sim. Nós ficarmos querendo condições excepcionais para que eu possa fazer o bem. Está passando da hora da gente baixar essas coisas e dizer qual é o objetivo que a gente tem. Existe uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: irmãos, unamos os nossos esforços para que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Não tem uma frase assim no Evangelho? No Espiritismo tem. Mas tem gente que lê diferente. Não sei quando foi que eles tiraram essa interpretação. Eles leem assim: irmãos, unamos os nossos esforços para que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Querem acabar com ela, quer destruir com a obra. E não é para deixar a obra concluída, não é acabada de destruída. Então, o que a gente tem que fazer, está passando já do tempo de parar com as reclamações, as exigências, as implicâncias, o eu não gosto de fulano. Eu acho engraçado no centro espírita que o pessoal diz assim: a irmã fulana não veio, né? Graças a Deus. Eu não suporto a irmã fulana. Se você não suporta, não chama de irmão. Não gosta. Tem antipatia. Eu odeio, eu tenho uma antipatia pelo irmão fulano de tal. Cara, ele é seu irmão ou não é? Se ele for, não fale. Ou então não chama de irmão. Dá outro nome para ele. Poxa, isso é hipocrisia, a gente ter esse tipo de comportamento. Como ninguém marcou nenhum ponto na cartela, eu vou pedir. Quinto ponto: as discussões inúteis. Pelo amor de Deus, e se perde um tempo nas discussões. Não, mas eu acho que essa mesa devia ficar bem aqui. Não, mas eu acho que ela poderia ficar aqui. Ah, não, acho que aqui é melhor. Não. Ela quer mandar em mim, porque eu quero aqui, mas ela quer fazer ali, mas eu vou botar aqui. Aí uma arrasta para cá, outra arrasta para lá e uma arrasta para cá. E é uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, pelo amor de Deus. Ou então vai para o grupo de estudo na casa espírita, e aí o grupo se reúne para discutir as coisas e começam as discussões sobre Paulo de Tarso. E o grupo perde uma reunião de 1h30 para saber se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se ele caiu de um cavalo. Ah, pelo amor de Deus, gente. A gente tem coisa mais útil para discutir. O que eu vou fazer com isso na minha vida? Aí eu venho depois de uma discussão exaustiva. Eu chego na minha casa 10 horas da noite depois do estudo. Aí minha mulher diz: encontrei droga na gaveta do nosso filho. Ele balança a cabeça. Você não vai dizer nada? Eu falo para você e você não fala nada? Fala alguma coisa. Aí o marido diz: ele caiu de um camelo. E que me adianta isso para os problemas reais que a gente tem? Pelo amor de Deus, e que adianta isso? Nós temos que focar na nossa transformação moral, senão a gente está dormindo, está dentro do centro espírita, está trabalhando, está na tarefa, mas está dormindo. Porque não está fazendo a sua transformação moral, Sônia. Não estamos fazendo a nossa transformação moral, nosso objetivo pelo qual nós viemos. Número 6. Vai piorando? A gente não vai respondendo. Não, eu não vi ninguém marcar nenhum ponto. É que já acabou a cartela. A gente já deu bingo, já. Eu não quero que ninguém grite bingo no final. E bateu a cartela, tá?
nós temos também, além de todas essas características, a sexta das características que fazem nós estarmos em consciência de sono. Joana chama de as buscas infrutíferas. Pessoas que perdem a vida buscando coisa que não vai levar nada. Nada, gente. Transforma aquilo num objetivo de vida que no fim não vai servir nem a ele, nem a ninguém, não vai trazer nada de útil para ninguém, e consome a vida num processo de fuga, viu? As buscas infrutíferas, elas são muitas vezes estratégias de fuga que o espírito utiliza para que ele não se defronte com a realidade. A consciência não se desperta, não desperta. A consciência fica sufocada pelas buscas que não permitem que ele acesse a si mesmo, que ele analise sua vida, que ele interprete seu coração. Nós precisamos disso. É fundamental que a gente, nas nossas buscas, a gente sempre pergunte: qual a utilidade prática disso que eu estou fazendo? Até onde isso vai realmente ter um resultado prático? Então, as buscas infrutíferas representam todas essas nossas histórias de vida que a gente luta desesperado por alguma coisa que no fim não vai resultar em nada de positivo, nem para mim, nem para ninguém, e nem para o mundo em que a gente vive. E tem a sétima. A sétima, essa todo mundo já pulou essa fogueira. A sétima, segundo Joana, é viver sem ter uma causa pela qual se comprometa. Essa instituição que hoje está inaugurando a sua sede, que tem esse trabalho maravilhoso assistencial, que tem essas coisas incríveis que são feitas, mostram o empenho de todos nós em uma causa. Nós estamos empenhados numa causa. Nós temos algo que nos motiva, que nos faz dizer: eu sou voluntário desse trabalho, eu gosto de fazer o que eu faço, me sinto bem quando eu faço isso. Nós precisamos ter uma causa que nos movimente, que mova os nossos corações. Uma ação que eu faço que não é de interesse pessoal, é para beneficiar o outro que precisa, é o socorro que eu posso prestar a quem tem tanta necessidade e que eu posso, de alguma forma, ajudar. A proposta da doutrina espírita é que a gente vença esse nosso período ancestral animal, ingresse no período nominal, mas não simplesmente ingresse, que a gente consiga despertar a nossa consciência, porque é o despertamento da consciência que nos faz perceber o que fazemos de errado, para abrir a perspectiva de felicidade para todos nós. Em outras palavras, é necessário que a gente promova dentro de nós um despertamento. Por isso, o clamor da mensagem espírita é: desperte e seja feliz. Muito obrigado. Vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, cujo amor aqui nos reuniu hoje para celebrarmos a Tua presença nas nossas vidas. Nós nos reunimos em torno da Tua mensagem para Te agradecer, Senhor, as luzes que depositaste ao longo das nossas jornadas, oferecendo a cada um de nós a bússola perfeita para a transformação dos nossos corações. Não deixe, Senhor, que desperdicemos a experiência mais extraordinária que Tu já nos concedeste. O dom de estarmos despertos ainda na carne. A capacidade de compreendermos a imperiosa necessidade de despertarmos a nossa consciência para o ingresso definitivo na felicidade que Tu reservas aos corações que Te servem. Que as luzes infinitas que Tu dispensas sobre todos aqueles que Tu criaste
Nós te rogamos, Senhor, que Tu nos auxilies, para que todo este manancial de conhecimento que Tu nos ofereceste esteja sendo bem utilizado por cada um de nós, no silêncio dos nossos lares, nas relações mais pequeninas do nosso dia a dia, no nosso contato mais obscuro das nossas convivências familiares. Que o amor, que a compreensão da espiritualidade da vida promova em cada um de nós a lucidez do sentido de todas as coisas, para que nós, ao nos libertarmos da carne, desta vez, consigamos levar em nós algo de melhor do que quando aqui chegamos. Ajuda-nos assim neste propósito de transformação silenciosa, para que os nossos dias se convertam em pequeninas vitórias diante dos homens, mas grandes vitórias para nós mesmos, pela nossa capacidade de irmos de maneira resoluta na direção da felicidade que Tu nos reservas. Obrigado por tudo, Senhor da vida, e abençoa os nossos corações, para que sempre e cada vez mais Tu sejas o objetivo das nossas vidas, roteiro maior das nossas existências.